Oi, tudo bom? Então, vamos resolver essa questão aqui que foi tua dúvida. De acordo com a óptica geométrica, no dióptro representado na figura. Letra A. A velocidade da luz no meio 1 é menor que no meio 2. Ó, para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que pensar em algumas expressões que a gente utiliza na óptica geométrica. Uma delas diz que o índice de refração, que é n, é igual a c sobre v. Esse c aqui indica a velocidade da luz, da luz, da luz no vácuo, certo? E esse valor aqui desse c, que é a velocidade da luz do vácuo, é sempre uma constante, porque a velocidade da luz no vácuo é sempre uma. Então isso aqui é um valor constante, beleza? E esse v aqui, aí o que está dizendo a expressão? O índice de refração do meio é igual à velocidade da luz no vácuo, representado por c, sobre a velocidade da luz no meio. Então aqui seria a velocidade da luz no meio. Que meio? O meio que a luz vai tá inserida. Esse meio aqui pode ser água, ar, vidro, qualquer material. Esse meio é o material em que a luz está passando, beleza? E esse N aqui é o índice de refração. Beleza? Pronto. Aí, como esse C aqui é uma constante, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse V aqui para cima multiplicando. Vai ficar assim, ó. C é igual a N vezes V. Quando a gente tem essa estrutura aqui, de que uma constante é igual a duas grandezas multiplicadas, quer dizer que essas grandezas aqui, essas duas, N e V, são inversamente proporcionais. Aí o que quer dizer inversamente proporcional? Por exemplo, quando o N é grande, o V é baixo. E quando o V é grande, o N é baixo. Beleza? Aí vamos voltar aqui para a letra A. Ele diz que a velocidade da luz no meio 1 é menor do que no meio 2. Bom, se a gente traçar, né, uma normal aqui, ó, a gente vai perceber a seguinte coisa. A gente percebe que o ângulo entre o raio aqui no meio 1, esse ângulo aqui, alfa, ele é maior do que esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo beta, que é o ângulo do raio no meio 2, percebe? Quanto maior for essa distância aqui, quanto maior for o ângulo, é porque a velocidade no meio ela é maior. Então aqui, ó, o ângulo é maior ângulo, é porque a velocidade é maior. E aqui o ângulo menor, o beta é menor, a velocidade é menor também, beleza? Então, se no meio 1 a velocidade é maior, a gente vai ter o quê? Se aqui, ó, se a velocidade é maior, o n vai ser o quê? O n é menor. E o n é esse índice de refração, beleza? Na verdade, exatamente. Então, a gente pode ver que a velocidade da luz no meio 1 é maior do que na do meio 2, beleza? Então, não pode ser letra A, certo? Aí ele fala, um índice de refração do meio 1 é maior que o do meio 2. Pronto, agora a gente pode analisar aqui, ó. Se eu sei que a velocidade do meio 1, no meio 1, ela é maior, certo? A velocidade é maior, é porque o N1 ele é menor que o N2, certo? Porque se eu tenho uma velocidade maior, eu vou ter um N menor. Se eu tenho um N maior, eu vou ter uma velocidade menor. Se a velocidade no 1 é maior, é porque o N ele é menor. Então, o N1, ele é
menor, né? Isso, é menor que o N2. Por quê? Porque a velocidade de 1 no 1 é maior que a velocidade de 2. Beleza? Então, por isso que não pode ser letra B. Aí C. Os raios luminosos que partem do objeto em direção à superfície dióptrica sofrem reflexão total. Não. Reflexão total é quando acontece isso aqui. Eu vou ter a superfície, beleza? Eu vou traçar aqui uma normal. Qual seria o fenômeno da reflexão total que ele está dizendo aqui na alternativa? É quando um raio... Aí aqui eu vou ter um meio 1 e um meio 2. Pode ser a mesma coisa que eu tenho aqui, né? Que seria, no caso, água e ar. Aí aqui água, e aqui ar, beleza? Aí quando é que ocorre a reflexão total? É quando um raio, ele parte de um meio de maior índice de refração para um menor índice de refração com um ângulo específico. Então, tipo assim, ó. Se partir um raio daqui... Opa, peraí. Por exemplo, eu vou botar que tem um peixinho aqui, certo? Então tem um peixinho aqui, beleza? Se partir um raio do peixinho aqui, do objeto aqui, tá partindo o raio dele aqui. E esse N2, tem um N2 aqui, tem um N1 aqui. E N2 tem que ser maior que N1, beleza? Aí o que acontece? Em um determinado ângulo aqui, um ângulo θ, que esse ângulo não é qualquer ângulo, é um ângulo que costumam chamar de ângulo crítico, certo? Esse ângulo crítico, se o raio parte de um meio de maior refração para um de menor refração, fazendo com a normal esse determinado ângulo crítico, ele não vai tipo passar para cá assim, que nem acontece aqui no caso, certo? O que vai acontecer com ele? Ele vai passar assim, ó. Vai passar assim. Aí isso aqui é a reflexão total, beleza? Que não é o que acontece aqui. Aqui tá acontecendo uma refração normal, beleza? Então não pode ser a letra C por causa disso, porque não tá acontecendo uma reflexão total. Beleza? O observador vê uma imagem virtual do objeto formada no meio 2 e mais próxima da superfície dióptrica. Ó, pra gente saber aqui onde é que o observador tá vendo a imagem, a gente vai ter que pegar esse raiozinho aqui, ó, tá vendo dele, e vai ter que traçar como se fosse um prolongamento desse raio aqui para baixo. Aí a gente coloca o peixinho aqui, ó. A gente percebe que ele tá vendo uma imagem virtual. Por que uma imagem virtual? Que é uma imagem que não é exatamente onde o peixe realmente está. É uma imagem não real. Então, o peixe, ele tá aqui, certo? Mas se eu pegar esse raio e prolongar, o peixe vai aparecer aqui. Então, eu tô vendo o peixe aqui, mas ele tá... o lugar real que ele está é aqui. Então, por isso que ele forma assim uma imagem virtual do objeto. E ela se forma assim no meio 2 aqui. E mais próxima da superfície. Aqui eu vou estar essa distância aqui da superfície e o peixe está realmente essa distância aqui, que é uma distância maior. Então, ele está mais próximo da superfície dióptrica, sim. Então, o gabarito é a letra D. Aí a letra E diz: o desvio que os raios luminosos sofrem ao atravessar a superfície dióptrica independe do ângulo de incidência. Não. Quando ele tem um desvio aqui, vai ser depende do ângulo de incidência, sim. Por quê? Aqui, ó, tá vendo que aqui eu tenho essa expressão na óptica geométrica, mas eu também tenho outra expressão, que é N1 vezes o seno do ângulo 1 é igual a N2 vezes o seno do ângulo 2. Então, a gente pode perceber que o seno do ângulo que está associado, né, ao valor do ângulo, a quanto esse ângulo mede, ele está relacionado ao índice de refração dos meios, certo? E o desvio que os raios luminosos sofrem, que é justamente o tamanho desse ângulo,
vai depender do ângulo de incidência. Por quê? Porque esse desvio também tem a ver com o índice de refração, beleza? Então não é independente do ângulo de incidência, não. Depende, beleza? Por isso que não pode ser letra E. Aí é isso. Aí a gente chega no gabarito letra D, beleza? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida que restar, pode mandar pra gente novamente. Continua firme e bons estudos.